Pessoal, a gente estava, eu e o Marcos aqui estávamos gravando o BS Responde, e aí surgiu uma pergunta interessante relacionada à parte de encostas, que nós resolvemos gravá-la também e colocá-la num segundo vídeo. Então curtam aí a pergunta e as nossas considerações e respostas. Nós tivemos um fim de ano em 2023 muito chuvoso, acima da média, e vários problemas com deslizamentos de encostas, que é um risco não só para patrimônio, mas para a vida. O que se pode fazer para resolver ou amenizar esse problema? Que cuidados que a gente tem que ter com as encostas nesse sentido? Bem, primeiro acho que o Marcos chegou até a comentar aqui, antes, não estava gravando, e é muito importante que as chuvas é um evento natural, é um evento climático natural, ou seja, ela ocorreu realmente acima da média em 2023, mas vai continuar ocorrendo, né? E nós não temos domínio sobre ela, né? Então um evento climático é um evento natural. Os deslizamentos de encosta, por consequência, vão continuar ocorrendo. Quando a gente associa um evento climático a um desastre, a um acidente, né, aí a gente tem que entender as consequências, as causas e aí as consequências. Tá? A parte de estabilização de encosta ou deslizamento de encosta, ela está muito associado a não só a altura da encosta, a inclinação, a espessura e características do perfil do solo, né? Principalmente quando a gente tem muita retenção de água, excesso de umidade, saturação, e são características que alteram as propriedades do solo e o tornam, né, mais instável. Né? Num plano inclinado eles se movimentam. Né? Quando esses deslizamentos ocorriam por exemplo, né, vamos pegar uma ilha deserta, é uma característica de risco. Quando você tem habitações próximas, estradas, indústrias, enfim, né? Quando o homem se aproximou ou ocupou essas encostas, a análise de risco tem que ser diferente. Então os cuidados têm que ser maiores. A ocupação, toda encosta é uma área de risco e ela tem que ser, de certa forma, monitorada, ela tem que ser, né, avaliada a questão principalmente da drenagem, já que a chuva é um dos grandes, né, causadores aí das alterações da propriedade do solo, né? E eventualmente soluções de contenção, né? Obras de engenharia no sentido de estabilização mesmo da encosta. Tá? Acho que uma coisa importante é que deslizamento é um fenômeno natural, ele sempre vai ocorrer. Ele se torna um desastre quando tem pessoas ocupando aquele lugar, né? Então, naturalmente vai ocorrer o deslizamento e vai entrar em equilíbrio de novo. Se tiver uma casa ali embaixo, a repercussão é uma, né? O dano é um. Se não tiver nada embaixo, o dano é outro. Então, acho que é uma coisa importante de se dizer que deslizamento sempre vai ocorrer. É que nós estamos ocupando áreas que antes não estavam ocupadas e que a gente está alterando as características daquele local. Então, como o Luiz bem comentou, a gente precisa ter níveis de, digamos, rigorosidade com relação à solução aplicada para que a gente mantenha aquela região em equilíbrio. Uma coisa que a gente tem aparecido aqui na Borne Sales são clientes solicitando análise de estabilidade e projetos de estabilização de encostas, né? E aí o pessoal, na dúvida, pergunta: o que eu preciso fornecer a vocês para que vocês desenvolvam esses estudos e projetos? Basicamente é uma boa topografia, um levantamento topográfico, plano altimétrico bem preciso de campo, né? Sondagem, investigação da encosta, isso também é necessária, né? Muitas vezes o pessoal só consegue fazer sondagem lá no plano, lá na parte baixa, e quando a gente trata de encostas, a sondagem tem que ser executada na própria encosta. É um processo mais difícil de execução, mas necessário, né? Eventualmente, se foi feita alguma alteração na geometria, algum corte, alguma movimentação de terra, o projeto de terraplenagem também tem que ser fornecido. Então, a partir desses arquivos, né, de topografia, sondagem, terraplenagem, a gente consegue desenvolver esses estudos e transformar isso num projeto de engenharia para melhorar a estabilidade da encosta. O problema, muitas vezes, também está
é que as encostas, lembra que nós estamos no Vale do Itajaí, então é um vale, né? E como é um vale, então existem as áreas de morrarias. Essas áreas, ao longo do tempo, que a gente percebeu é que as pessoas, né, elas foram saindo da proximidade dos rios por conta das inundações, das enchentes, e foram se afastando das margens do rio em direção às encostas. E esse processo não teve um planejamento urbano, né? Foi meio irregular, meio... Né? E aí aumenta os riscos e o perigo, ou seja, no momento que você permite ocupações irregulares em áreas de risco, como são as encostas, você está colocando essas pessoas, essas famílias, num ambiente, né, propício, ou um ambiente, infelizmente, de maior risco de estar sofrendo as consequências de um deslizamento de terra. Vê se ficou bom aí, se quiser.